Fala, meu lindo, minha linda! Tem que respeitar São Paulo. Talvez você está assistindo essa mensagem às 7 horas da manhã, mas nós estamos aqui quase 11 horas da noite. Irmão, tem que respeitar. Ainda bem que eu vim. Aleluia! Eu tenho uma palavra para você, mas eu não poderia deixar de honrá-los aqui. Muito obrigado. Que mentoria de vida extraordinária. E agora eu tenho uma palavra de Jesus para você. O tema é: desinstale o sistema antigo. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu estou vivendo um benefício. Meu benefício é que a maioria que está aqui sabe o que eu vou falar na sua integralidade. Há cheiro de botox no ambiente. Os anciãos estão presentes, eles estão aqui. Só quem sabe o que é um disquete, levante a mão. Irmão, ícones, vocês são os ícones. Sobrevivente ao cheiro de alfazema, alma de flores, charisma. Irmão, quem é que sabe o que é um Walkman? Oh my God, sério? Só quem sabe para que serve uma caneta Bic? Rebobinar fita. Ah, irmão, meu Deus, nossa geração é incrível. E a gente sabe o que é desinstalar um sistema. E eu quero que você entenda que mais importante do que desinstalar é instalar um outro. Que a palavra de Deus para você é: 2026 será tudo novo. 10 amém, eu vou falar novamente. Será tudo novo. É profético, é declaração. Se você crer, pega. Eu vou pegar. Serão portas novas, caminhos novos, realidades novas, horizontes novos, promessas novas. Mas se o seu sistema for o antigo, o que é novidade vai parecer vírus. E tudo aquilo que não comporta no nosso sistema, a gente rechaça como se fosse ruim. Amém. Mas antes da gente começar essa palavra, antes de você ouvir essa mensagem, eu tenho um pedido muito importante para você. Curte o vídeo. Não é verdade, quando você curte o vídeo no YouTube, o YouTube fala: nossa, que vídeo bom. E manda para mais pessoas. E quanto mais pessoas alcançadas, melhor. Amém? Então curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você no nosso canal. Toda quinta tem o Mentoria de Vida. E no SBT você tem o Bom Dia Esperança às 7:30 da manhã. E se você ainda não está na nossa comunidade de WhatsApp, se você ainda não é parte, oh meu Deus, entra, tem um link aqui na descrição do vídeo. Entra na nossa comunidade, lá você vai ser lembrado de todas as mensagens. Você vai ser abençoado, apontado para uma nova direção. Afinal de contas, 2026 vai ser extraordinário. Vai ser o melhor ano da nossa vida. Vai ser o ano do nosso relacionamento com Deus ser ainda mais vibrante, extraordinário. E falando nisso, vamos para a palavra. Amém. Deixa eu conferir só não errar, né? No final, o cerebelo já está assim: ó céus, ó vida, ó azar. Carta do tio Paulo, aquele que estava... Esse é o perigo de não ficar muito amigo, né? Carta do irmão Paulo, capítulo 4, versículo 22 diz: que concernente
ao procedimento anterior, vos despojeis do velho homem, que é corrupto, segundo as cobiças do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Veja, é muito difícil isso aqui. Paulo, ele era meio sinistro, né, nas palavras que ele escolhia. Ele está deixando claro que o velho não é só velho, é ruim, é péssimo, não serve para a próxima estação. Quando Jesus entra na nossa vida, isso é uma dúvida que muita gente tem. As pessoas acreditam que a mudança ela é automática, que você dorme e acorda de um jeito completamente diferente. Mas eu queria que você entendesse que o processo de santificação é diferente para o processo da salvação. O processo da salvação ele é imediato. Quando você confessa Cristo como Salvador, reconhece Ele, se arrepende, imediatamente seus pecados são perdoados e o seu nome é escrito no livro da vida. 10 amém, vou falar de novo. Você estava condenado, não havia esperança para você. Então Jesus chegou. Eu vou falar mal, não. Você estava perdido, sem esperança, jogado à beira do caminho. Então Jesus chegou. Quando Ele chegou, Ele não acusou você, Ele não pisou em você, Ele não humilhou você, mas Ele se apresentou. Ele abriu uma porta que estava trancada. Ele te deu uma chance que não era viável, você não merecia, mas a porta se abriu. E você disse: é para mim, foi pelos meus pecados, sou eu o pecador. Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Amém e amém. Aí a Bíblia diz: as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem um porvir, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Aleluia. Salvos, porém ainda humanos. Você vai salvo para casa. Seu nome está escrito no livro da vida, mas ainda existe um procedimento dentro de você. Suas emoções ainda estão lá. Seus traumas ainda estão lá, estão todos lá. A maneira que você foi educado ainda está lá. As suas memórias ainda estão lá. Seu passado ainda está lá, gritando, tentando te lembrar que aquele lugar não é para você, que essa graça não é para você, que esse amor não é para você, te acusando, tentando te afastar e usando você contra você, te mostrando que você não merece. E aí a crise é: como que eu sigo entendendo que não mereço, mas vivendo pela graça? E aí entra uma velocidade de pressa de alguém que está fora, exigindo que você seja o padrão que ele gostaria, que você se amolde à realidade que ele já está vivendo, que você corra na velocidade que ele já está correndo. E aí entra um desespero na gente.
que algumas coisas para uns demoram mais, para outros demoram menos. Lá em casa, eu posso dizer, olhando pelos meus filhos, e sempre vou usar a pedagogia da criação dos filhos, porque é muito semelhante à pedagogia daquilo que Deus vê em nós, sabe? Um demorou 11 meses para andar, o outro demorou 1 ano e 11 meses. 2 meses de diferença. A ponto da gente olhar para um e dizer: eita, está errado alguma coisa aí. Mas aí descubro que não é para comparar, que cada um é um jeito, cada um é uma forma, cada um é uma maneira. Cometi erros com o meu filho primeiro que não cometi com a última, porque cada um foi me ensinando coisas novas. Posso dizer tantos exemplos para você, mas descubro que, por exemplo, com o João e o Noah, o desfraude foi tropa de elite. 2 anos, tira a fralda, não vai usar mais fralda, agora acabou. Serena me quebrou. Menina, não dava para falar da mesma maneira. Vou gritar com ela, como que eu vou gritar com ela? Eu, um homem, depois vai chegar na vida dela, vai gritar com ela e ela vai achar que aquilo é justo, porque o pai dela gritava também. Então eu não quero isso. Mas aí tive que consertar tudo com os meus filhos. Tive que falar para eles: olha, o papai era imaturo, o papai era inexperiente, desculpa o pai. E tive que consertar rotas com eles. Mas aí já acertei com ela. Mas cada um é uma velocidade, cada um é um jeito. Só tem um problema: quando a gente persiste em viver com a vida antiga naquilo que é novo de Deus para nós. E aí eu sou obrigado a me lembrar da nossa geração, quando a gente ainda instalava e desinstalava o sistema operacional do nosso computador. Lembra? Eu me lembro que eu fiz um curso de informática, e na época era o Windows 98. Como eu amo pregar para gente mais velha. Você assim, claro. Prompt DOS. Lembra? Eu fiz o curso, eu decorei todos os códigos para... Meu Deus, que ódio. Você primeiro apertava CD ponto. Aí executava o CD. Aí você colocava exec. Irmão, tudo para formatar. No dia que eu concluí o curso, lançaram o Windows XP. E tudo que eu fazia não valia de mais nada. Um CD entrava e resolvia o problema. E tudo que eu aprendi foi pro lixo. Imagina, você está no século 21, ainda usando o sistema operacional de 1998. Eu vou te explicar o que isso significa. Imagina você educar os seus filhos da mesma maneira com que você foi educado. Imagina você tratar a sua esposa da mesma maneira que o seu pai tratou a sua mãe. Imagina você tratar o seu esposo da mesma maneira que a sua mãe tratou o seu pai. E mesmo que tenha sido positivo, eu queria te falar que dá para ser bem melhor. O sistema operacional é a maneira que nós conduzimos a história. E tem gente que nunca formatou. Tem gente que Jesus já entrou, mas ainda age como se vivesse longe dele. Ainda trata as pessoas da mesma maneira. Ainda não aprendeu a desenvolver a gratidão e honra. Ainda não aprendeu a elogiar. Ainda não aprendeu a amar com palavras. Ainda é bruto. Ainda é ignorante. Não adianta nada, lindo, se você não formatar, se você não deletar o sistema antigo. Você vai ter a possibilidade de viver em novidade de vida, mas ainda como se estivesse lá atrás. Interessante, porque nos meus filhos, né, olhando para o pai que eu era, por exemplo, quando o João nasceu, o pai que eu sou hoje é muito mais maneiro. Irmão, é doido. Quem é pai e mãe vai concordar comigo aqui. A vida de um pai é uma vida de eternos arrependimentos.
Você faz coisas que você diz depois, puxa vida, não deveria ter feito. Agora, onde está o erro? Você descobre que não deveria ter feito e quando vê no outro dia está fazendo igual. Reproduzindo, agindo da mesma maneira. E sabe por que a gente ainda faz isso? Porque a gente acha que o Evangelho só age dentro do nosso espírito e não tem poder sobre a nossa alma. Posso falar uma coisa para você? A maioria das pessoas que me criticam, me atacam por um motivo. Porque dizem que o que eu falo não é o Evangelho inteiro. Porque eu estou olhando para uma área que tem muita gente ignorando. E o que eu estou falando para você é que o Evangelho é completo. Age em todas as áreas da nossa vida. Inclusive daquelas que nós tentamos ignorar ou esconder. Como por exemplo, a nossa alma. Os nossos traumas que a gente diz que não nos governam. Mas que afetam inclusive o nosso relacionamento com Deus. Então, quando eu olho para o Evangelho, eu não consigo ignorar que Deus cuida de todas as áreas da nossa vida. Não consigo ignorar que Deus cuida inclusive de coisas que são para alguns fúteis, pequenas. Mas Deus cuida inclusive disso. Deus se preocupa exatamente com tudo da nossa vida. Eu não consigo, olhando para os meus filhos, me preocupando da maneira que me preocupo, acreditar que Deus faria menor ou menos do que eu. Seria um absurdo eu acreditar num Deus que tem um amor mais limitado do que o meu. Seria estranho acreditar que Deus age de uma maneira inferior ao amor que eu exercito com os meus filhos. Porque eu entendo que a cada vez, cada tempo que passa, alguma coisa precisa ser atualizada. É como se fosse a atualização do nosso telefone. Quando baixa uma atualização, acontece por alguns motivos. Primeiro, corrigir erros da atualização anterior. Porque mesmo sendo bom, ainda haverá erros para ser corrigidos na próxima estação. Entenda, 2025 foi maravilhoso, mas ainda tem coisas para melhorar em 2026. 2026 foi incrível, mas ainda tem coisas melhores para viver em 2027. Ainda há planos maiores, ainda há erros para corrigir e coisas para aperfeiçoar. Eu vejo isso na minha casa e eu espero que você veja isso com você. No seu casamento, na sua vida com Deus. E sabe, eu entro em algumas crises, eu não sei como você vê isso, mas por exemplo, eu e minha esposa, a gente tem um casamento muito melhor hoje do que quando a gente casou. Eu queria falar coisas mais pesadas. Até isso. Tá melhor. E eu me lembro de quando eu era adolescente, de ouvir que quanto mais o casamento passava, mais ruim ele ficava. Eu estou vendo o contrário. Estou vendo na minha casa, dá para melhorar coisas que já eram boas. Eu tenho muito mais prazer na companhia da minha esposa do que talvez tinha antes. Eu estou dando valor para coisas que os meus pais não deram valor e agora estão tentando pagar a conta com os meus filhos, mas eu já estou fazendo de maneira correta agora. Sabe o que eu acho interessante? Meu pai, ele brinca com os meus filhos no chão, mas nunca brincou comigo. E eu não carrego dores disso. Mas eu olho para o meu pai e digo, eu sei o que você sente, pai. Talvez eu sei que o pai está tentando pagar alguma coisa que não tem mais como pagar. Está desfrutando os netos, mas perdeu a geração dos filhos. Está desfrutando o João, mas o Dave não conheceu de verdade. Entendeu? Dá presente para os meus filhos a toda hora, mas para mim era um martírio. E eu entendo meu pai. Ele está tentando pagar uma conta. Ele está vivendo uma fase maravilhosa, mas uma fase que ele deixou de viver nunca mais vai voltar. Se eu não atualizo o sistema, eu vou ser o meu pai com os meus netos, mas os meus filhos terão a mesma ausência que eu tive. Entende como é necessário permitir com que Deus entenda e interaja na nossa vida como um todo? Que o apóstolo Paulo está dizendo ignorem as coisas antigas. Apaguem, tirem de dentro de você. Atualiza. A renovação da mente é a atualização de software. É mudar a nossa mentalidade, é mudar o jeito de ver as coisas. É mudar a maneira com que a gente olha para a nossa esposa. É mudar a maneira que a gente olha para os nossos filhos. É mudar a maneira com que a gente olha a igreja. É mudar a maneira com que a gente olha algumas coisas que tinham pensamentos fechados em nós. Saiu um testemunho agora da Luísa Posse. A Luísa Posse aceitou a Jesus
E uma das coisas que foi instrumento foram as nossas mensagens para ela. Mas eu achei interessante ela reconhecer que ela tinha preconceito com o evangélico. Para ela, o evangélico era alguém alheio. Tinha vergonha. Queria ser amigo de todo mundo, mesmo de um crente. E aí tu olha ela falando, não, e aí Jesus entrou na minha vida, e aí eu comecei a ouvir louvores, e aí, eles foram num evento nosso aqui em São Paulo, e foi tão prazeroso recebê-los. Eu tinha raiva dela na época daquele programa de talento, porque ela era brava com as pessoas, e eu olho para ela agora, aceitou Jesus por causa de uma mensagem. Aí tem que abraçar ela também, tem que atualizar o software. A Luísa que eu conheci não é mais a Luísa de agora, entende? Tem gente que ainda lida com os outros pelo passado delas, mas o que Deus já fez foi tão extraordinário que está na hora de a gente começar a tratar por aquilo que Deus está fazendo e não por aquilo que viveu antes de Jesus chegar na história. A atualização, ela muda toda a nossa perspectiva da vida, e isso é maravilhoso, porque você olha com amor para aqueles que antes olhava com julgamento, porque você consegue lembrar que um dia já esteve naquele lugar, já viveu alguma coisa parecida e conseguiu romper. A palavra vai trazendo esse tipo de convencimento no nosso coração. Eu não sei você, mas tinha coisas que eu tinha certeza 10 anos atrás e que hoje eu olho e digo, eita, eu era tonto, hein? E é interessante que quanto mais rápido a gente atualiza, mais rápido coisas que estavam paralisadas na sua vida, na nossa vida, começam a acontecer. Eu vou tentar ser o mais prático possível do que eu vou te dizer. Tem coisas que não é a pessoa certa, é a mentalidade certa. Eu vou melhorar. Abriu-se uma porta, mas essa porta, ela não exige a pessoa certa, ela exige a mentalidade certa. A pessoa certa com a mentalidade errada, ela olha e diz, aquilo não é para mim, eu não consigo, eu não posso, é maior do que eu, não dá, é difícil demais. Dominado por tudo aquilo que já prejudicou a vida da família que veio antes dele. Mas a pessoa errada, com a mentalidade certa, ela consegue ver a oportunidade onde ninguém enxerga, porque ela já sabe que não merecia nada desde que viveu do começo, e que tudo é lucro. Então ela olha e diz, se Deus cuidou de mim até agora, Ele não vai me abandonar. Se Ele me deixar entrar, Ele vai cuidar de mim até o final. A mentalidade certa. Tem gente que tem tudo para viver o extraordinário e não desfruta de absolutamente nada. É a pessoa certa com a mentalidade errada. Agora, a pessoa errada com a mentalidade certa consegue viver algo sobrenatural. Eu posso te dizer uma coisa para você, não me leva mal, todo mundo que está aqui nesse auditório é a pessoa errada. Sabe por quê? Porque a gente não merece nada do que vive. A gente é ruim na essência. Se não fosse Deus na nossa vida, a Bíblia diz, nós não somos consumidos por causa das suas misericórdias. Tem coisas que eu falo que eu tenho vergonha. Tem coisas que eu penso que eu não queria pensar. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero, quando eu vi, já fiz. Mas quando Deus entra, a minha mentalidade vai olhando com graça e misericórdia. E ao invés de ir para longe de Jesus, eu volto para perto dele dizendo, Senhor, me perdoa. Jesus, muda a minha vida. Senhor, não me deixa nesse lugar. Eu não quero viver longe de você, entende? Eu sei que eu não sou a pessoa certa, mas a minha mentalidade está sendo governada por Ele. Então aonde todo mundo diz que não tem mais chance, eu estou olhando com um olhar de misericórdia, dizendo, sim, Ele pode. Ele é poderoso para fazer. E alguém vai dizer, isso torna crente folgado. E isso, não. A Bíblia vai dizer, porventura, aqueles que já morreram para o mundo, agora estão em Cristo, então não há mais porquê. Agora compreenda, se você entender da maneira certa, a sua vida ruma para um outro caminho. O pior da vida é tentar acreditar que você é a pessoa certa, que você vai bater com os burros na água. Sempre haverá alguém melhor do que você na fila do pão, mais inteligente, mais bonito, mais preparado, mais capacitado. Mas nunca foi sobre os mais bonitos, sobre os mais capacitados, mas sobre aqueles que têm uma mente guiada pelo Espírito Santo de Deus. E esses são os imparáveis. Esses são aqueles que olham oportunidades que ninguém enxerga,
que olham caminhos que ninguém tem coragem para passar e vivem uma vida poderosa na presença de Deus. E é isso que eu quero. Só que aí Deus está olhando para mim e está dizendo: eu já fiz a transformação na alma, no espírito. Me deixa completar agora na tua alma. Me deixa eu curar aquilo que te afasta de mim. Me deixa eu curar a tua visão sobre você. Me deixa curar a sua visão sobre a sua família. Sabe, eu vou falar uma coisa pessoal, muito pessoal minha. Eu sou apaixonado por carros. E a primeira vez que eu comprei um carro de verdade, que eu era apaixonado, eu não consegui andar nele. Eu tinha o carro que eu queria, mas não tinha a mentalidade para estar dentro dele. Sabe o que eu fiz? Vendi o carro. Porque para mim aquilo ali não era lógico. Puxa, eu fui criado numa casa onde acabar a gasolina era normal. Nunca havia tido um carro que tinha direção elétrica, hidráulica e ar-condicionado e vidro elétrico. Ou tinha uma coisa e não tinha as outras. E de repente eu estava vivendo o sonho, mas eu entrava daqui dentro do carro e falava: nossa, acho que isso aqui não é para mim não. A minha mente falava assim: o que os outros vão pensar? O que os outros vão dizer de você? Tristeza, você está no lugar certo, na hora certa, mas com a mentalidade errada. Você não consegue desfrutar. Então não adianta nada Deus te colocar no melhor lugar, Deus levar você para um outro nível, se a sua mentalidade ainda estiver presa à estação anterior. É isso que é a atualização. Não adianta mudar o hardware se o software ainda é ultrapassado. Não adianta você ser uma máquina, mas o software ser limitado. Você vai ter potência, mas não vai ter eficiência. Você vai ter alcance, mas não vai alcançar, porque você não foi preparado para viver aquilo. Essa é a parada mais absurda. E aí eu estou olhando para o apóstolo Paulo e eu entendo as coisas espirituais, mas eu estou ampliando para você, dizendo que vai além, vai para a nossa alma, vai para a nossa saúde física, vai para nossas perspectivas, vai para o nosso senso de razão, de lógica. Vai mudando. Então hoje, a questão é, se Jesus ainda não entrou no Espírito, não adianta achar que consegue ressignificar na sua mente qualquer coisa. Esquece, balela. Você vai ser subjugado pelo teu Espírito. Agora, se o seu espírito for renovado por Cristo, a sua alma precisará ser subjugada por essa visão e condição nova. Você era escravo, agora você é livre. Você era miserável, agora você é salvo pela graça. Entende? Muda a mente. Vamos entrar em 2026. Começa a honrar as pessoas. Começa a tratar as pessoas de maneira diferente. Se posiciona de maneira diferente. Eu queria falar para você coisas mais... É uma mentoria de vida. Eu vou falar uma coisa para você. Às vezes, quando a gente tem tempo, ou quando a gente está em algum lugar, as pessoas vêm tirar foto. E aí vem a pessoa tirar foto. Olha isso. A pessoa vem tirar foto. Aqui. Oi, tudo bem? Vou tirar uma foto. Abraça. Aí vem uma outra pessoa assim, ó. Oi, tudo bem? Tal. E aí a pessoa sai. Na cabeça dela, eu devo estar fazendo um favor para ela. Ela não merece estar ali. Ela não podia estar ali. Ela está incomodando. Mas isso só está na cabeça dela. Alguém veio antes sorrindo, desfrutou do momento, tirou onda, conversou. Porque o limite está aqui, ó. Isso é em tudo na vida. É em tudo. Você está vivendo e às vezes só está sobrevivendo. Se a mentalidade não muda, você está no lugar certo e você não vê a oportunidade. Hoje eu fui na panificadora, aqui no mercado, perto do hotel. E eu queria comprar um negócio para comer. Aí eu cheguei lá, a mulher estava limpando as coisas. E ela estava com a mão suja. E eu sou cliente, eu estou ali esperando ela. E aí eu falei assim, alguém pode me atender? Aí ela olhou e falou assim, é que eu estou com a mão suja. Mas ela não foi contratada para limpar aquela pia. Ela foi contratada para atender o cliente. Ou seja, não adianta você estar no lugar certo se a sua mentalidade não evolui. Você não consegue olhar com uma macrovisão as coisas. Você não vai além. Então sabe qual que é a parada? É que algumas pessoas se sentenciam a viver a mesma vida sem evolução para sempre. E sabe qual que é o pior? É que se eu falasse para ela, minha linda, vem cá, vou te falar uma coisa. Você foi contratada para atender. Eu sou um cliente, eu não vou te causar problema. Mas se o seu gerente vê que você preferiu continuar lavando uma pia ao invés de lavar as mãos rapidamente para me atender, você vai ter problema. Sabe por que eu não falo? Porque um dia eu estava em Salvador e eu cheguei no lugar e o rapaz estava dormindo ao invés de estar atendendo.
E eu, com muita gentileza, acordei ele porque queria comer. Aí ele veio me atender com um olhar de sono. Eu falei: rapaz, você já imaginou se ao invés de eu te acordar fosse o teu chefe chegando aqui esse horário? Aí ele falou assim: fica tranquilo, meu chefe nunca vem esse horário. Então tem coisas que não adianta, a não ser que você entenda que dá para atualizar. Entendeu? Eu vou ser mais prático. Escolha pessoas para você modelar. Escolha pessoas para você replicar alguns padrões de gentileza, de educação, de paixão, de amor, de palavras. Escolha pessoas. Olha para uma família que você se espelha e veja como ele trata a esposa. Quando você for casar ou seja, é casado, comece a tratar a sua esposa assim. Olha para pessoas bem-sucedidas. Eu estou sendo mais prático impossível aqui ser mais do que isso. Olha para pessoas que Deus está prosperando e tenta olhar o porquê que está prosperando. Aí você vai perceber que são generosos. Eles não estão lá por um acaso. Eles são prósperos e não pelo dinheiro que têm, mas porque tratam bem a família, honram a esposa. Aí você vai olhando e vai dizer assim: eu preciso fazer isso aqui também. Aí você vai modelando, vai aprendendo. E quando você vê o seu espírito, você já foi salvo há muito tempo, mas a sua vida na terra já está em outro patamar. E é só isso. Não adianta viver ano após ano se o teu software ainda for de 1998. Tem muita coisa boa, melhor para fazer já, meu lindo. Dá para fazer coisas muito mais legais agora. Dá pra gente ser muito mais legal agora. Dá pra gente melhorar muita coisa. Eu tô olhando e quero melhorar mais ainda com os meus filhos. Eu quero melhorar ainda mais no meu casamento. Eu quero melhorar ainda mais na maneira de pregar. Eu quero ainda ser mais oponível às pessoas. Eu quero entender mais o que as coisas estão, o que está acontecendo, qual é a necessidade de agora. Porque não adianta, as pessoas vão mudando. E se a gente não entender e aprender com o tempo, amadurecer, a gente segue sem atualizar. E hoje eu queria te convidar a 2 atualizações. Primeiro, no teu espírito. Segundo, na sua alma. Tudo que eu coloquei primeiro aqui, por último aqui, é lixo se o seu espírito estiver perdido. Não é sobre bens, não é sobre conquistas, não é sobre títulos, é sobre eternidade. E só tem sentido qualquer coisa nessa terra se a sua eternidade estiver resolvida. Então o primeiro convite é a atualização do teu espírito. E sabe qual é a loucura? É que a Bíblia diz que antes de ele entrar, o nosso espírito está morto. Mas quando ele entra, o nosso espírito é vivificado. Não é nem atualização, é instalado zero, não tem nada lá, está perdido e vazio. Aí Jesus está batendo a porta dizendo: se você me deixar entrar, eu vou transformar a tua história, eu vou mudar a sua casa, eu vou mudar a sua vida, eu vou resolver a sua eternidade. 2 perguntas, 1 resposta. A primeira é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Não adianta ouvir tudo o que ouviu se não tomar a decisão que precisa ser tomada. Jesus, eu sou pecador, que o Senhor foi para a cruz para salvar. Entra, transforma. Ou talvez você já viveu tudo isso, mas apertou um Ctrl, um Alt Del e deletou tudo isso de dentro de você. E está fingindo que Deus não existe. Está fingindo que Deus não é real. Está tentando viver longe dele. Mas você caiu no golpe que você veio hoje aqui. Está na hora de você voltar para ele. Está na hora de você devolver o controle. E quando ele entrar, se prepara, porque a atualização vai vir de outro lado. Suas emoções vão ser atualizadas. Seu casamento vai ser atualizado. A sua educação dos teus filhos vai ser atualizada. Você vai olhar para algumas coisas e vai ter vergonha. Mas o bom é que a graça vai cobrir todas as coisas. E você vai ter a oportunidade de uma nova chance, de reconstruir novos caminhos, de viver coisas novas. Quanto mais rápido, melhor. Amém? O bom é que eu não vou precisar esperar os meus netos para brincar. Os meus filhos eu consigo já sentar no chão com eles. Eu não vou esperar o meu filho ter 30 anos para dizer que eu amo ele, porque os meus filhos ouvem desde agora que eu amo eles. Eu não vou
precisar estar doente para tirar férias. Eu já entendi que férias é parte do meu trabalho. Eu já entendi que tempo de qualidade é parte da minha vida. Eu já entendi que vida com Deus é obrigatório, não é paliativo e não é só quando eu estou muito necessitado, é todo dia. Quanto mais rápido, melhor. 2 perguntas, uma resposta. A primeira para quem nunca tomou essa decisão. Segunda para quem quer voltar hoje. Não é sobre a alma agora, é sobre o espírito. Se a sua decisão for sim, eu vou contar até 3. Você vai levantar a sua mão, nós vamos orar e vamos fazer a maior festa que esse lugar já viu. Se você está tomando essa decisão na sua casa, você vai comentar de novo depois aqui nos comentários dizendo: eu tomei a melhor decisão da minha vida. Amém? Eu vou contar até 3. Se a sua decisão for sim, levante a mão. 1, 2, 3. Levanta todo mundo, levanta todo mundo. Só quem está tomando essa decisão, feche os seus olhos e diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Reconheço que Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única, exclusiva, sua. Em nome de Jesus. Amém. E olha que coisa. Agora eu poderia dizer para você: bom, agora para você ser de Jesus, então você vai ter que fazer isso, você vai ter que agora fazer um depósito, e agora você vai ter que... Não, acabou. Já está salvo. Não há mais o que fazer. Não tem mais o que te falar. Não, agora não dá mais para voltar atrás. Se a sua decisão for genuína, acabou. O mal não tem mais legitimidade sobre você. Ele não tem mais, acabou. Você deu o lugar para aquele que deveria entrar, e ele entrou, e agora você está salvo. Então agora é a segunda parte. O hardware foi trocado, e agora o software vai ter que ser novo. Porque antes era de um perdido, agora é de um salvo. Antes era de um abandonado, agora é de alguém que foi encontrado. Antes era de alguém que sem filiação, agora você tem um pai. O Senhor Jesus chamou você de filho, e agora você é dele, propriedade única e exclusiva dele. Agora muda o setup. Tira a rejeição, tira o abandono, tira o atraso, tira tudo de dentro de você. Eu, antes de Jesus entrar, era o garoto que o pai rejeitou. Agora eu sou um filho amado de Deus. Agora eu sou a bênção para a vida do meu pai. Agora eu sou a resposta de Deus para minha família. Antes eu tinha culpa e peso, agora eu tenho resposta de Deus para minha casa. Agora eu tenho solução para a vida dos meus filhos. Agora eu tenho direção para minha família. Antes eu era escravo, agora eu sou livre. Fala para quem está perto de você: atualiza o software. Às vezes já está no 17. O seu ainda está na época que tinha teclado, lembra? Você ainda se diverte com o jogo da cobrinha, e já tem tela colorida, e você ainda está lá atrás. Amém. Jesus, obrigado pela série, pela mentoria de vida. Obrigado, Jesus, porque é um tempo de atualização, é um tempo de descobrir coisas novas, é um tempo de viver exatamente aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Jesus, nada nem ninguém vai nos paralisar. Nós vamos viver o Teu plano perfeito, com a mentalidade que o Senhor tem para esse tempo, para nós e para a nossa casa. Nossos filhos serão livres, vão mais longe do que a gente foi, viverão coisas mais extraordinárias do que tudo aquilo que a gente viveu, porque agora o controle é seu e a nossa vida está nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém.
Você acabou de assistir uma mensagem do Mentoria de Vida. Eu tenho certeza que essa palavra Jesus falou poderosamente ao seu coração. Mas eu tenho uma notícia para te dar. É só o começo. É só o início da jornada. Tem muito mais fundo para você cavar, muito mais longe para você chegar. E a boa notícia é que nós temos uma maneira de ajudar você a ir mais longe nessa caminhada, nessa jornada. Nós temos a nossa Teologia com Paixão, na nossa escola Preach, para você cavar mais fundo, para você aprender mais sobre Jesus, mas sem se tornar arrogante, juiz da teologia dos outros, mas pelo contrário, com os olhos brilhando, cheio da presença de Jesus. E sabe, é só o começo. Nossa escola Preach está desenvolvendo algo que vai alcançar milhares de pessoas, que é a nossa escola de evangelistas. Em breve haverá uma carreta viajando nosso país com os nossos alunos pregando nelas. Eu quero declarar em nome de Jesus que você será uma dessas pessoas. E para você ter mais informações sobre a nossa escola, é só clicar no link que está aqui abaixo. Um beijo, Deus te abençoe e até logo.